Graça e paz. Amém. Boa noite. É muito bom poder estarmos juntos, louvando, adorando o Senhor. Eu estou tossindo muito e para mim é muito ruim estar ali sem poder cantar. Eu fico como se estivesse cantando e fico tossindo como se estivesse cantando. Geralmente nós temos aqui 40 minutos para pregar. Mas eu dou duas opções: ou eu prego a metade ou eu prego o dobro. Porque, como eu estou tossindo, a metade vai ser tossindo e a metade pregando. Se eu for pregar os 40 minutos, eu preciso de 80 minutos, porque serão 40 pregando e 40 tossindo. Mas glória a Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14. Amém? Quando vocês acharam, digam amém. Amém. Quem não achou ainda, diga amém. Diz assim o texto: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Tem outra versão que diz: por que pedes a minha ajuda? Tem alguma versão escrita assim? Porque pedes a minha ajuda? Tem alguma? Não? Mas existe. Diga ao povo, na outra versão, diga ao povo que marche. Feche, por favor, os seus olhos mais uma vez. Bondoso Deus, obrigado pelo privilégio que temos mais uma vez de estarmos juntos. Muito obrigado por podermos ouvir a tua palavra, por podermos compartilhá-la nessa noite. Que o teu Espírito Santo ache liberdade para continuar falando ao meu coração e que fale através da minha boca. Que os meus ouvidos, os ouvidos dos meus irmãos estejam abertos para receber e o nosso coração para guardar e para praticar aquilo que recebemos nessa noite. A Ti seja sempre, Pai, a honra, a glória, o louvor, o poder e o domínio para todos sempre, principalmente em nossas vidas. Amém. Talvez alguém seja como eu. Eu tenho um grande dilema. Eu nasci no evangélico, eu tenho tido o privilégio de meu pai estar aqui presente, compartilhou a palavra de Deus conosco. Eu já nasci num lar evangélico, mas eu sempre tive um dilema: eu devo orar ou eu devo ir atrás daquilo que eu estou querendo? Eu devo esperar que venha um sinal do céu, que Deus diga vá, ou por querer muito agradar a Deus, eu queria ficar orando e orando e orando? E esse é, pelo menos para mim, talvez exista alguém aqui que seja como eu, que não sabe ao certo se deve agir, se deve partir, se deve ir para cima ou se deve orar e aguardar. Nós precisamos entender e compreender quando que é o momento de orar e quando é o momento de agir. Existem momentos para todas as coisas. Existe tempo para todo o propósito debaixo do céu. Sem termos essa noção de quanto devemos orar e quando e como devemos agir, nós fatalmente perderemos grandes oportunidades nas nossas vidas. Entendo que não é possível ser cristão, separar o cristão, aquilo que é cristão, aquilo que é santo, do profano. Certa feita, eu estava conversando com um pastor, e a gente estava trabalhando, e eu virei para ele e falei: pastor, ele, aqui não é o pastor fulano, aqui é o profissional fulano. Para mim não existe, não se pode separar o que é a nossa atitude como cristão, a nossa atitude como crente, a nossa maneira de agir aqui na igreja, da maneira que agimos lá fora. Ontem, o papai também compartilhou dizendo que o campo missionário, nós não estamos entrando no campo missionário quando a gente entra da igreja, mas quando a gente sai. O lugar, eu talvez já tenha dito aqui, eu vou repetir, o lugar onde tem pessoas mais falsas, talvez seja aqui nesse lugar.
dentro da igreja, ou daquilo que o lugar onde nós chamamos de igreja. Porque aqui nós não olhamos para a irmã ou para a mulher do lado, que afinal de contas nós estamos no lugar santo. Aqui nós não olhamos para a irmã quando passa, nós não pensamos besteira nenhuma, afinal de contas achamos que aqui é um lugar santo. Daqui a pouco você vai entender por que eu estou dizendo isso. Na verdade, aqui é um lugar onde nós preparamos para viver a nossa vida de santidade e a nossa vida cristã. Aqui ninguém vive a vida cristã. Aqui ninguém serve a Deus. Aqui a gente pode louvar e adorar um pouquíssimo tempo, mas o louvor e a adoração ele acontece fora daqui. A gente começa a ser cristão verdadeiramente a partir do momento que a gente sai daquela porta. Nós estamos entrando no lugar onde nós devemos de fato demonstrarmos que somos cristãos. Onde quer que você e eu estejamos, a nossa atitude precisa ser de um cristão, ou de um seguidor de Cristo, ou de um pequeno Cristo. O termo cristão significa pequeno Cristo, significa uma amostra de Cristo, significa um modelo de Cristo. Não existe um cristão aqui na igreja e um cristão diferente num clube, num trabalho, numa praia, numa cidade diferente onde ninguém te conhece. O cristão verdadeiro, ele é cristão em qualquer lugar onde quer que ele esteja, quer esteja ele perto de pessoas conhecidas ou não. Esse lugar que chamamos de igreja aqui, que é apenas um espaço geográfico, não é mais santo. Santo precisamos ser cada um de nós. Como pregado ontem pelo meu pai, nós somos chamados para a santificação. Essa santificação, ela é um processo. Então nós buscamos a santificação continuamente. Nós só nos tornaremos verdadeiramente santos lá no céu. Então, quer estejamos aqui realizando a obra do Senhor, trabalhando para comprarmos algo, estudando para passar em um concurso, lutando por nossas famílias, empreendendo em sua empresa ou negócio, é premissa que vamos meditar aqui. A premissa que vamos meditar aqui é a mesma. Quer você esteja aqui, quer estejamos falando das coisas de Deus, do trabalho da igreja, do professor, do pastor, daquele que dá aula para as crianças, daquele que cuida dos jovens, dos adolescentes, quer seja o trabalho aqui ou quer seja lá fora, a premissa que vamos compartilhar vai se aplicar da mesma maneira. Será que você deve continuar apenas orando por algo? Será que é hora de parar de orar? Quantas vezes talvez você, seja como eu, já falou: gente, eu acho que eu estou orando em vão. Eu oro e nada muda. É sobre esse assunto que eu quero que o Espírito Santo de Deus continue falando ao meu coração e que Ele fale também com você nessa noite. Amém? Amém. Eu gostaria de ler novamente agora um pouquinho mais sobre o texto ainda em Êxodo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 10 para você entender um pouco o contexto da nossa meditação. A partir do versículo 10. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será que não, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim?
dize aos filhos de Israel que marchem. Essa passagem conta um momento, logo depois que Moisés foi usado para libertar o povo. Deus enviou aquelas 10 pragas, e eles chegaram no momento em que estavam de frente do Mar Vermelho. Atrás vinha o exército de Faraó, do lado havia montanhas e à frente o Mar Vermelho. Eram mais de 600 homens, contando com mulheres e crianças. Aproximadamente estavam ali 3 milhões de pessoas. E eles saíram com tudo que possuíam. Saíram com os chamados à época de carros, hoje as carroças. Essas carroças estavam cheias dos seus bens. Eles carregaram os seus animais, carregavam as suas roupas, carregavam as suas tendas, tudo eles estavam levando. E obviamente que a movimentação, a marcha que eles empreendiam, era uma marcha lenta, era vagarosa. Era impossível que aquela multidão pudesse correr, escapar do exército de Faraó. E mesmo que fosse possível, à frente estava o Mar Vermelho. E neste momento o povo começa a reclamar, a murmurar, como pregou o pastor Edson, o pastor Rodrigo. Depois tive o privilégio de pregar também, falando sobre a murmuração, mas esse não é o nosso tema. Eles murmuraram e reclamaram com Moisés. Eles clamavam a Deus: Senhor, nos socorre. Outra versão, como eu disse, Senhor, nos ajuda, nos acode. Mas eles clamavam ao Senhor e reclamavam com Moisés. E isso, como já disse também, fez com que Deus ficasse muito revoltado com o povo. É a palavra que eu estou usando aqui, mas não é revolta de Deus. Deus ficou muito chateado com aquele povo. Nenhum dos que saíram do Egito, a não ser Josué e Caleb, entrou na terra prometida, porque eles murmuraram, porque eles reclamaram, e foi por essa razão, e nós já falamos sobre isso. Quantos aqui falam nisso? Quantos estão tentando pelo menos viver uma vida de não reclamar durante este ano? Quem ainda está tentando, diga eu. Parece que tem sim, glória a Deus. Eu continuo tentando também. Então o povo chega diante do Mar Vermelho, e diante daquela situação, o povo não viu outra alternativa a não ser clamar ao Senhor. E é interessante a resposta que o Senhor Deus dá ao povo através de Moisés. Por que é que vocês estão pedindo a minha ajuda? Poxa, não era para pedir ajuda para Deus? Por que é que vocês estão clamando a mim? Isso me fez refletir sobre algo específico nesse texto, mas também outras passagens que a gente pode observar. Existem momentos, depois de receber uma palavra de Deus, depois de receber uma direção de Deus, entendo eu, nós precisamos agir. O crente, me perdoe, o crente ele é muito mimizento, o crente ele é muito chorão, o crente ele fala com Deus como se ele fosse o queridinho e todos os outros não. Será que Deus te ama mais do que ama um assassino? Não. Será que Deus te ama mais do que ama um pedófilo? Não. Será que Deus te ama mais do que ama o seu irmão que está ao seu lado? Seu esposo, a sua esposa? Com certeza não. Ele nos ama a todos igualmente. E não há nada que a gente faça ou que deixe de fazer com que Deus nos ame mais ou menos. Ele nos ama a todos igualmente. E Ele nos ama muito, a ponto de enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e em nosso favor. Mas então, por que é que Deus olha do céu e diz: por que é que vocês estão pedindo a minha ajuda? Parece estranho, mas foi o que Deus disse. A marcha aqui, marchar, quando Deus diz: diga ao povo que marche, essa marcha quer dizer andar. Deus está dizendo para eles: continuem andando. Tem um desenho que diz assim, que eu lembro agora: continue a andar. É a Dora, né? Isso, procurando. Continue a andar. Então continue a marchar. Por que é que vocês estão clamando a mim? Mas parece estranho. Só que o mar só foi aberto. É claro, Moisés estendeu o cajado, mas o mar só foi aberto porque o povo
começou a andar e a marchar em direção ao mar. Situação impossível é a especialidade de Deus. Às vezes você está passando por uma situação que você diz é impossível. Então chegou no ponto que é especialidade de Deus. Devemos crer em Deus, crer que Deus vai fazer algo extraordinário, um milagre em nossas vidas, em relação àquilo que pedimos, mas o milagre só vai acontecer, em sendo vontade de Deus, é claro, quando nos mexemos, nos movimentamos, quando agimos, caminhamos, mesmo que as circunstâncias digam que não. Mesmo que a situação diga que não dá mais para andar, que não dá mais para se movimentar. Eu tenho muita dificuldade de me emocionar. Às vezes a gente vê o pastor pregando, e quando fosse falar provavelmente dessa parte do mar, irmãos, imagine que coisa linda, aquele mar se abrindo, água de um lado e água do outro, e o povo passando em seco. Muitos pregadores têm uma facilidade de passar uma emoção nos textos, e a pessoa começa a imaginar aquelas paredes de água e começa a falar em línguas. Eu não consigo me emocionar com isso. Quando eu vejo os milagres de Jesus, Jesus curando paralíticos, Jesus trazendo vista aos cegos, Jesus ressuscitando mortos, eu não consigo me emocionar com isso. Foi Deus quem criou tudo. Abrir o mar, curar enfermos, expulsar demônios, fazer morto ressuscitar, não é absolutamente nada diante da grandeza de Deus. Eu não me emociono com aquilo que Deus faz, não me impressiona aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez, porque eu creio verdadeiramente que Ele é poder. Ele não é poderoso, Ele é poder, Ele é a fonte. Deus não é amoroso, Ele é amor, Ele é a fonte do amor, Ele é a fonte de tudo. Então como é que eu vou achar maravilhoso um Deus que fez o mar, fazer o mar se abrir? Como é que eu vou achar emocionante, extraordinário, ver um cego voltar a andar, se foi Deus quem criou os olhos, os braços, a perna, as pernas, tudo que existe? Agora é extraordinário quando a gente vê homens, quando a gente vê pessoas tendo atitudes condizentes com a palavra de Deus. Isso é de se admirar. Isso me enche os olhos. Eu fico mais empolgado e mais emocionado com os personagens bíblicos do que propriamente com o que Jesus fez de milagre e com o que Deus fez. Estranho para você? Depois você raciocina sobre o que eu estou falando especificamente. É muito mais difícil nós observarmos a palavra, entendermos essa palavra e colocarmos em prática. Nós ouvimos a palavra de Deus, achamos extraordinária, mas nos falta a prática. Lembra de Daniel na cova dos leões? Ele foi jogado lá porque ele recusou-se a obedecer um decreto. Olha que milagre maravilhoso. Não foi o milagre do leão ou dos leões não terem comido Daniel, mas o fato de Daniel ter permanecido firme. Esse é o verdadeiro milagre. Os leões foram Deus que criou, foi Deus que criou. Bastava que ele dissesse: olha, filho, vocês não vão comer agora. Tem uma história que diz que não sei se é verdade. Diz que um caçador encontrou uma onça, estava de frente para a onça. Não está aqui no texto, é só uma parte. Aí ele foi apontar a arma para dar um tiro na onça e falhou. E aí de repente a onça agachou, fez assim. Aí disse que ele perguntou para a onça: ei, você é crente? Ele disse: eu sou. Ai, graças a Deus, não sei se ele comeu. Eu falei: eu vou, eu estou agradecendo a Deus pela refeição. Então foi Deus que criou a onça, ela também agradece. Mas quando Deus diz que não é para comer, não vai comer. A onça é crente também. A postura de Noé, quando Deus diz para ele que era para construir uma arca que durou entre 100 e 120 anos. Não foi um negócio de você dedicar um meio período, um dia, uma semana, 30 dias para fazer uma obra que Deus mandou fazer, não.
Isso é fé, isso é milagre. Quando a gente olha a postura de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que foram jogados na fornalha, eles não tinham certeza nenhuma de que seriam livres, de que Deus iria livrá-los, mas eles disseram: olha, se Deus vai nos livrar, eu sei que Ele tem poder para isso, mas saiba, ó rei, que nós não nos curvaremos. Isto é milagre. E por que é milagre? Será que algum de nós faríamos como esses homens fizeram? Homens de fé. A fé sem obras é morta. Às vezes a gente pensa que a fé sem obras, ou muita gente pensa que a fé, essas obras diz respeito à caridade, a entregar uma cesta básica, a visitar um órfão, uma viúva. Isso é importante, isso é evidência da fé. Mas as obras, aqui diz o texto, a fé sem obras é a prática da fé. Olha, eu creio que eu vou comprar aquele carro. Então você vai trabalhar, você vai economizar, e você vai, por fé, conseguir juntar dinheiro e comprar aquele carro. Essa é as obras, ou são as obras a que se refere esse texto. Se você não concordar, depois você reclama com o pastor Edson. Fala: pastor Edson, eu concordo com isso, discuta com ele depois. Ele está pronto para isso. Voltemos ao nosso ponto principal: orar, clamar, pedir ajuda ao Senhor, ou marchar, caminhar, agir. Quando é que nós devemos fazer isso? Frequentemente nos encontramos em situações difíceis, nos deparamos com situações, momentos em que pedimos ajuda a Deus, clamamos ao Senhor, não é verdade? Aí quer dizer que eu estou pregando que a partir de agora nós não podemos mais clamar ao Senhor, afinal o povo estava diante do mar e eles clamaram. Podemos observar, não é isso que eu estou dizendo, podemos observar que Deus, como Pai, quer o nosso crescimento, quer que entendamos de uma vez a sua palavra, a sua vontade, e passamos a agir como adultos. Nós temos crentes que já têm um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos de crente, mas quando ouve a palavra de Deus, diz: eu não concordo, eu não vejo assim. Parece que tem crente que acha que o Evangelho, a forma dele agir é única. A direção que o pastor da igreja, a pastora Rose, o pastor Rodrigo dão, não é a que ele quer, não é a que serve para ele, afinal de contas ele pensa diferente. Sinceramente, pouco importa o que eu e você pensamos, para não dizer que não importa nada, eu já me incluí. O que importa de verdade é o que a palavra de Deus diz. E quando eu falei, citei aqui a questão de que Deus quer que nós cresçamos, nós precisamos inclusive parar de reclamar, de chorar demais para Deus. Senhor, eu quero um emprego, eu estou desempregado. Se você ficar orando, meu irmão, eu vou te dar uma receita aqui. Você vai, se você estiver precisando de um emprego, você vai orar durante um mês, jejuar durante um mês. Você pode orar até meio-dia, pode orar ficar em jejum até meio-dia, ou jejuar até 6 horas. E durante 30 dias, nesse período não vai acontecer nada. É a receita. Aí no outro dia você pega um currículo seu e vai, por fé, entregar naqueles lugares. Puxa, mas que esquisito, você está dizendo que a oração e o jejum não valem nada? Interessante. Voltando aqui, Deus disse ao povo: por que clamas a mim? O Espírito Santo de Deus, como nós já vimos aqui, ele é o nosso ajudador. Ele nos ajuda, não é ele quem faz. Pode até ser que, se Deus tiver um propósito extraordinário na tua vida, o emprego vai bater na tua porta, mas provavelmente você vai dizer: não, meu Deus, era outro, eu estou orando, estou com um salário melhor, eu vou orar mais um mês. Porque aquele que só ora e não age, as coisas não acontecem, a não ser que você me prove que tem alguém que orou e virou médico, orou e jejuou e virou empresário, orou e jejuou e comprou uma grande imobiliária e conseguiu fazer um grande trabalho extraordinário, ajudar as pessoas no meio da rua. Aquele povo clamou por muitos anos a Deus. O povo hebreu, eles estavam escravos há 400 anos.
aconteceria. Foram enviadas 10 pragas, nada aconteceu ao povo hebreu. O povo saiu, e diante da primeira dificuldade, ao invés de eles continuarem acreditando, eles já haviam orado, eles já haviam jejuado. Adiantaria para eles iriam atravessar aquele mar, se eles continuassem orando e jejuando. Quantos acreditam que isso iria acontecer? Nunca. Deus poderia, claro, passar o mar para o outro lado. Deus poderia mandar corvos para carregar todos eles. Deus poderia. Mas para caminhar sobre o mar, para o milagre do jeito que aconteceu, só marchando. Orar é importante, é imprescindível. Conhecer a palavra e ver a palavra de Deus é imperativo. Nós precisamos fazer, nós precisamos jejuar para nos aproximarmos de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador enviado por Jesus Cristo, que foi enviado pelo Pai, Ele é o nosso ajudador. Ele nos ajuda, Ele não vai fazer por nós. Você sabe por que às vezes as pessoas no mundo conseguem mais as coisas do que os crentes? Porque eles agem. O crente, ele ora e não age. A pessoa não crente, ela não ora, mas ela age. Mas qual a diferença? Nós temos um grande diferencial, que é o Espírito Santo de Deus. Ele nos dá forças, Ele nos dá coragem, Ele nos dá estratégia, Ele nos dá inteligência para nós marcharmos, para nós caminharmos. Essa é a grande diferença, essa é a grande vantagem em relação ao mundo. Mas se tão somente orarmos e jejuarmos, nada irá acontecer. Estou me referindo especificamente a adquirir algo, a adquirir bens, e já explico por quê. Em momento algum a gente vê Deus, ou na Bíblia, fazendo nenhuma narração da casa, do palácio de Davi, da casa de fulano, do gado que era muito lindo, do cavalo que era XYZ, como tem nos livros. Não existe na Bíblia nenhuma nada a respeito de riquezas. Toda pregação, a pregação que fala, a gente vê muitos cultos por aí, que as pessoas já começam: hoje é o dia da sua vitória. Todo mundo grita. Eu pensei em começar a mensagem assim hoje. Aquilo que você tanto quer, Deus vai te dar hoje. A pessoa vai na igreja no domingo, vai na igreja no outro domingo, e vai no domingo que vem. E as pessoas continuam na igreja dizendo: é hoje o dia da sua vitória, é hoje que você vai conseguir, é hoje. Mas não acontece, porque não há palavra, não há oração, não há jejum que traga o que você quer. Agora, a oração e o jejum te fortalece para você conquistar aquilo que você quer, e para saber se é de verdade direção de Deus ou não aquilo que você quer. Quando a gente ora e jejua a respeito de algo: Senhor, eu quero comprar um carro novo, ou Senhor, eu quero comprar uma casa. A gente ora, jejua. Se a gente tem a direção de Deus, a gente busca os meios e vai adquirir aquilo. Até quando continuaremos a pedir o que não estamos dispostos a batalhar para conseguir? Trabalhe pelo que quer e ore para que o Senhor abençoe seus planos, e eles darão certo. Quero que você preste atenção em alguns personagens que Deus disse: vai, faça, use a tua força, vai na tua força. É interessantíssimo. Moisés, por exemplo, quando Deus ele esteve lá e viu aquela sarça ardendo e tal, ele chegou perto, enfim, Deus disse: abra por favor em Êxodo capítulo 3, está aí pertinho. Êxodo capítulo 3, os versículos de 7 a 10. Parece que eu vou terminar no horário, o mentor subiu. Aleluia, glória a Deus. Êxodo capítulo 3, versículos de 7 a 10. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo. Esse povo estava orando, estava rogando, estava jejuando, pedindo a Deus, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes os sofrimentos, por isso desci a fim de livrá-lo
da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, preste atenção nesse versículo, e no veículo também. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. É interessante, Deus disse: olha, eu desci do céu para libertar o povo que está clamando a mim. Então Moisés, vai lá e liberta o povo. Aí como Moisés faz: mas Senhor, esse mal pequeno, não dou conta, é difícil para mim. Aí Deus vai falando: até que meu filho, você faz o seguinte, você só fica lá de enfeite, não vai falando por você, não é possível, eu quero usar você ver. Então depois Moisés deu provas maravilhosas, como ele disse: olha, se não for para salvar esse povo, isso é o nome do, se não for continuar com a gente, livre o meu nome do livro, isso é o nome do livro da vida, enfim. Mas Deus disse: você, Moisés, vai livrar esse povo. Outro personagem, Josué. Josué, depois, quando Moisés morreu, ele chega para Josué, está lá em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, apenas o versículo 6. Agora, Josué capítulo 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra. Era Josué agora. Moisés morreu, agora é tu que vai levar esse povo. Herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. É interessante que Deus usa o tempo inteiro, é como a gente vê, Deus usa pessoas. É claro que nós estamos falando da obra do Senhor, nós estamos falando de um povo de Deus, estamos falando da obra do Senhor, nós estamos falando de um povo terreno, mas essa mesma premissa também é usada aqui no sentido de ir, de avançar e de fazer e de tomar a frente, serve também para as nossas vidas. Deus vira para Josué e diz: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, e tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. E Gideão está lá em, não precisa ler, não, nosso tempo está curto, eu vi aqui, cara. Juízes capítulo 6, os versículos de 11 a 21. O Senhor precisava de alguém para libertar o povo de Israel, que estavam sofrendo na mão de pessoas constantemente sendo atacados, e Deus vira para Gideão e diz: vai na tua força e liberta aquele povo. Engraçado, né? A gente fica olhando para Deus, mas Deus diz: você pode ir. E é assim que acontece. A gente olha e fala: Deus, eu preciso de uma solução, eu vivo brigando com a minha esposa, Senhor, eu preciso de uma solução. Aí Deus fala assim: vai lá, conversa com a tua esposa, pede perdão. Aí resolve. Se você só orar e jejuar e não agir, você vai continuar tendo problema com a sua esposa. As esposas, se continuam tendo problema com o marido, as mulheres não vão pedir perdão, mas os maridos entendam como se tivessem pedido perdão. Amém? Mas haja. Você tem orado em relação a um problema na sua casa, com o seu cônjuge, com seus filhos? Você tem orado para conseguir algo, para mudar de emprego, para mudar de vida? Você tem orado para conseguir fazer as coisas na obra do Senhor, na casa do Senhor? E o que você tem feito? Só orar? Muito bem. Parabéns, ótimo, maravilhoso. Agora é hora de agir. A sua oração, a sua adoração não fará com que Deus te dê o que você quer. Tem umas coisas que parecem que não tem nada a ver com a Bíblia que eu estou dizendo, né?
é que a gente é tão bitolado a ouvir coisas boas, coisas que nos agradam, que a gente de fato esquece do que está na palavra. Você sabe quem é que prometeu que daria algo, daria o mundo inteiro e todos os reinos se fosse adorado? Foi Satanás e não Deus. A gente deve adorar o Senhor porque Ele é digno de adoração. A gente deve louvar o Senhor porque Ele é digno de todo louvor. E não porque a gente quer qualquer coisa em troca. Quem somos nós, quem sou eu e você, para cantarmos meia hora, 40 minutos, fecharmos os olhos com bastante intensidade, estendermos a mão e dizer: Deus, agora o meu carro. Oração, adoração, louvor, reconhecimento, agradecer a Deus por tudo que Ele faz, é obrigação nossa. Tudo que existe nessa terra, todas as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas lutas, tudo isso aqui vai passar. A diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, nós só veremos no grande dia, o dia que Jesus Cristo virá para nos buscar. Agora, aqui na terra, as pessoas, eu penso, vou falar uma coisa aqui, já que eu estou falando muita coisa do pastor Rodrigo, não sei nem se eu vou mostrar na igreja, provavelmente o pastor Rodrigo vai expulsar depois de hoje. Mas é interessante quando a gente vê a Bíblia falando sobre riqueza, em momento nenhum Jesus disse, como pregam por aí: você nasceu para ser feliz, você nasceu para ser próspero, Deus te quer rico. Pelo contrário, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele disse: mas tende bom ânimo. Se nós tivermos bom ânimo, o bom ânimo quer dizer que você vai se movimentar, você estará animado para fazer alguma coisa, mesmo em lutas, mesmo em dificuldades. Diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus também disse: é muito mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Existem alguns teólogos que dizem que essa agulha era passagens entre as rochas. Eram rochas, e era chamada agulha, eram buracos que existiam, e para isso o camelo tinha que ajoelhar e passar agachado com as 4 patas para o lugar. Isso era chamado de agulha. Então quando você fala: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de agulha, a gente pensa: então o camelo vai passar, um rico não entra. Mas a agulha era isso, era um lugar entre as rochas, entre as montanhas, onde o camelo passava. Então, a vontade de Deus nunca foi dar riquezas materiais para os homens. Nunca foi. Mesmo porque a riqueza, ela afasta o homem de Deus. Engraçado que Jesus não disse que não é possível servir a dois senhores, a Deus e a Satanás. Mas Ele disse: a Deus e as riquezas. Porque quando a gente começa a adquirir riqueza, olha, pela fé, já estou profetizando para mim também, olha, nós começamos a adquirir riquezas, nós nos tornamos, as pessoas por aí, aliás, não é nós, se tornam escravos da riqueza. A riqueza não as serve, mas elas servem a riqueza. Não dá tempo para falar sobre isso e entrar em detalhes, mas ou as pessoas servem a Deus ou servem a riqueza. Agora, Deus quer pessoas prósperas no reino. Ele quer abençoar as pessoas, quer dar riqueza às pessoas, quer com o propósito de abençoar o reino dele. Aí eu te pergunto, a palavra de Deus diz assim: seja fiel no pouco e sobre muito te colocarei. A gente pode usar sobre muitos aspectos, mas eu te pergunto: você tem sido fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas? A gente quer a bênção de Deus, mas aí a gente diz assim: não, mas é que eu ganho só um salário mínimo, eu estou ganhando só uma diária. Se você não entrega uma diária, da sua diária, você não vai entregar nunca. Quando você ganhar 10 mil reais, você vai ganhar 10 mil reais, você não vai ser fiel. Então, a gente precisa entender o que é a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, fazer o que está ao nosso alcance. Deus quer nos prosperar, mas enquanto nós não mudarmos a nossa mentalidade, isso nunca vai acontecer. Quando Jesus estava lá no deserto para ser tentado, Satanás chega para ele, como eu falei agora há pouco: olha, se você me adorar, eu vou te dar, eu sou todos os reinos do mundo.
E se você prostrar e me adorar, eu te darei todas essas riquezas. Talvez aí fora, dependendo de que você se prostrar e adorar, você vai conseguir riquezas mais facilmente. Porque é isso que o diabo tem poder limitado, mas tem para isso. Mas o que Deus quer nos dar não é uma vida de riqueza, onde a prata, onde é corrompido, onde a traça corrói. Deus quer nos dar um tesouro nos céus. Nós podemos viver uma vida de muita riqueza e não ter felicidade nenhuma na terra. Nós podemos viver com pouquíssima coisa, comendo arroz todo dia e sermos muito felizes. O apóstolo Paulo disse que se a nossa esperança se limita apenas a este tempo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Por que eu estou dizendo isso? Eu falo sobre riqueza, eu falo sobre comprar, eu falo sobre adquirir. Eu digo que a gente só não pode só orar e jejuar, mas precisa agir. E por que eu falo sobre riquezas? Porque Deus quer nos dar, mas nós precisamos aprender a sermos verdadeiros cristãos. Estou tentando passar para frente aqui. É verdade que Deus não quer que soframos, mas é impossível não sofrer. Não está fácil para você? Quanto você reconhece que a vida para você não está fácil? Se não está fácil, eu quero dizer que está normal. Não é fácil para ninguém. Você acredita que você acha que o bandido na rua, o traficante, nem ele, se não trabalhar, ele não consegue? Você acha que nós vamos conseguir alguma coisa? A diferença é que o cristão e o não cristão em relação aos negócios e a conquistar algo, a diferença é que nós temos, eu vou repetir, a ajuda do Espírito Santo de Deus. Deus não vai nos dar algo para gastarmos exclusivamente como para os nossos próprios prazeres e deleites. Deus vai nos dar se nós tivermos um coração voltado para a sua obra. Eu achei extraordinário, pastor, até falar com a pastora Rose, a quantidade de gente que nós tínhamos aqui na atualização. Nós tínhamos 65 líderes aqui da igreja. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. Se você pegar a quantidade de pessoas que nós temos aqui na igreja e ver que a metade delas são líderes, e aí eu estive pensando, será qual é a vontade de Deus? Será que é que a gente chega aqui, entregue as nossas vidas para Jesus, venha, participe do louvor, ouça uma pregação e vai embora para casa? Eu entendo que todos nós temos uma obrigação para com Deus de ajudarmos e trabalharmos na casa do Senhor. Talvez você não consiga fazer muito, talvez você possa apenas segurar o spray de álcool. Olha, eu não posso ficar em pé, eu não posso pregar, eu não posso dar aula, mas eu dou conta de segurar o spray de álcool. Toda vez que alguém precisar aqui, eu vou borrifar. Não é possível viver a vontade de Deus sem se envolver com o trabalho da igreja. O Espírito Santo de Deus, Ele quer nos transformar, Ele quer fazer uma obra nas nossas vidas. Deus quer nos fazer próspero, mas com um propósito. Não sei como é que tem sido a sua vida, se você tem sido fiel ao Senhor ou não, só você e Deus é quem sabe. Mas eu queria te convidar nessa noite e dizer: Senhor, eu quero viver uma vida de prosperidade, eu quero viver uma vida de adquirir bens, mas isso tudo para a honra, a glória e o louvor do Teu nome. Eu não estou pregando para você parar de orar e parar de jejuar, entenda, isso é muito importante, mas você e eu precisamos começar a agir. Talvez você está no emprego que você está triste naquele emprego que eu tenho muito tempo, mas você está orando esperando outro emprego. Será que alguém vai chegar lá na porta do teu emprego e dizer: olha, eu trouxe outro emprego para você aqui, porque Deus te mandou? Você precisa agir. Você já orou, já pediu a bênção do Senhor? Então vai para cima, marche, caminhe em direção ao alvo, caminhe em direção àquilo que você tem orado e pedido a Deus. Nós nos acomodamos. Como é muito bom chorar nos braços do Pai, e o crente ele fica, muitas das vezes, eu incluo, fica lá: Senhor, eu queria tanto que melhorasse. Aí coloca aquelas músicas, né? Aquelas músicas, quem te viu, como é que é? Passar na prova, não te ajudou, manda ver você na bênção, vai se arrepender. E você canta, e depois ouve outra. Fica o dia inteiro ouvindo essas músicas, depois vai dormir. Aí no outro dia ouve de novo, aí ora, jejua e ouve essas músicas. Maravilha, você já está preparado para entregar seu currículo. Você já está preparado para fazer uma inscrição na faculdade. Você já orou, jejuou? Então você está preparado para começar a estudar, para fazer
Ele vai te dar capacidade. Existem exceções? Sim. Deus pode ter um propósito na tua vida e fazer tudo. Agora, José, nenhum desses personagens, as coisas aconteceram assim não. Eles oraram e praticavam. Eles oravam e seguiam. Eles jejuavam e iam para cima. Essa palavra, com certeza, é muito simples. Mas como eu gostaria que você entendesse, nós precisamos começar a agir. Nada vai acontecer diferente nas nossas vidas se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas. Eu vou repetir: Deus quer trazer uma prosperidade sobre a sua vida, desde que você tenha um propósito com essa prosperidade, desde que você seja fiel ao Senhor em tudo e em todo tempo. Ore, haja, porque o nosso Deus tem algo de muito especial para você. Amém? Feche seus olhos, pode ficar sentado, por favor. Os irmãos do rosto poderem vir aqui. Feche seus olhos, fale ao Senhor aí aquilo que conversa com Ele a respeito daquilo que o Espírito Santo de Deus trouxe à sua mente, ao seu coração. Deus tem algo de muito especial para cada um de nós. Essa igreja tem um papel muito importante nessa cidade. Nós precisamos de homens empresários aqui nessa igreja. Nós precisamos de pessoas que ganham muito bem, para que possam investir no reino, para que possam enviar missionários. Mas para isso a gente precisa agir. Coloque diante do Senhor agora e diga: Senhor, eu tenho sido dessa pessoa que tem, Senhor, orado muito, tem chorado muito na tua presença, mas, Senhor, está faltando, Senhor, da minha parte uma atitude, está faltando agir. Se essa palavra tocou no seu coração, fale com Deus agora. Bondoso Deus, eterno Pai, muito obrigado pelas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o teu Espírito Santo pode ter falado com cada um de nós nessa noite de uma maneira muito especial. Senhor, se existem pessoas aqui que precisam fazer um conselho diante do Senhor, em relação à fidelidade, em relação à fé, Senhor, em relação, Senhor, a talvez uma falta de atitude, falta de ação, Senhor, para melhorar seus casamentos, seu casamento, seu relacionamento, Senhor, no seio familiar. Meu Deus, que haja disposição, que esta igreja seja uma igreja de pessoas que oram, que pedem na direção do Senhor, que jejuam, Senhor, para o quebrantamento diante da tua presença, mas que agem. Senhor, foi assim com os homens extraordinários da Bíblia. As pessoas oravam, elas pediam a direção do Senhor, e o Senhor dizia: vai na tua força que eu te ajudarei. Senhor, que assim seja conosco também, que nós passemos, Senhor, a partir de hoje a orar, Senhor, e que possamos ir na direção do Senhor, conquistar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E que tudo conquistar do Senhor nas nossas vidas seja usado para a honra, a glória, para o louvor do teu nome, para o crescimento e expansão do teu reino.